mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari, tô aqui com a Ana e a gente vai contar a nossa experiência da nossa Eurotrip. Tá fresquinha aqui na memória, que a gente tá voltando agora. E a Ana comprou esse ukulele pro final da viagem. A ideia foi fazer essa viagem toda para antecipar muitas informações, muitas dicas e muita coisa que a gente coloca nos roteiros, que a gente precisa não só conhecer, como também sempre atualizar para poder passar uma informação certa, né, para os nossos leitores, ouvintes e nossos clientes também. E vamos lá, Ana. Oi, Mari, tudo bom? Mais de 15 dias viajando juntas e a gente tá voltando como? Felizes e mais unidas do que nunca, né? Essa era uma das preocupações da viagem, um dos temas, né? Porque eu viajo muito com amigas, a Mari também, então nem sempre flui maravilhosamente bem. E a gente tinha até gravado um pouquinho quando voltamos de Mendoza, porque a gente tinha feito uma viagem juntas, mas são viagens curtas, e essa foi uma viagem bem mais longa. 15 dias, e o buraco é mais embaixo, né? Então a gente conseguiu se conhecer melhor, né, amiga? Mas assim, enfim, nossa parceria é maravilhosa desde sempre, porque eu acho que a gente tem o mesmo mentalidade, né? Mentalidade positiva. Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente planejou essa viagem no meu aniversário, 9 de maio, e a gente ia pra Capri, né? Fomos para Capri, inclusive, e tava aquela expectativa de sol. A Ingrid, que tava lá em Roma, ela falava, olha, tá sol, uns dias lindos. Uma amiga minha que tinha ido uns dias antes, tava sol. Então, assim, na minha mala eu coloquei biquíni, estava, sabe, quando você põe lá aquele... Eu já tinha levado meu look pro sol. E quando a gente chegou lá, o tempo virou completamente e choveu. Eu lembro de ter acordado no meu aniversário com chuva, assim. Então, eu me conectei com isso de estar grata, independente do clima, independente da expectativa que eu criei, eu queria estar aproveitando. Então, a gente conseguiu fazer coisas maravilhosas, mesmo não abrindo aquele sol tão incrível que a gente esperou, sabe? Então, a gente queria falar sobre isso também, sobre a viagem, mas sobre expectativas, como a gente cria uma expectativa, mas como ser feliz. A gente cria o nosso próprio sol, né? No final do dia eu agradeci as meninas, falei, olha, não teve sol, mas teve vocês. Então, assim, acho que tá feliz, né? Tá com pessoas que a gente gosta, que pensam igual a gente, celebrando. Isso faz toda a diferença também. Inclusive para definir a palavra perrengue, porque para uns uma virada de tempo pode ser um mega perrengue e para outros uma virada de tempo pode ser apenas mais uma coisa que acontece normal numa viagem, que você adapta e tem um plano B, que tudo que vier faz parte, né? Sim, mas assim, foi maravilhoso também, porque a gente foi pra Itália, né? A gente fez um roteiro de 3 países, roteiro maravilhoso feito pela Mari. Então a gente vai falar sobre roteiro também. A gente chegou em Paris, fizemos 3 dias, foi incrível, né? A gente fez Torre Eiffel, fez as galerias. Então, assim, na Europa tem muita opção de lugares, tem muita cultura, tem muitos arte. Então, assim, não é o sol faz falta, mas tem muita opção de passeio lá, mesmo com um clima que não tá tão bom. Então, assim... E a gente conseguiu equilibrar com uma coisa muito legal, que foi fazer os passeios principais, porque era a primeira vez da Ana Paula em alguns destinos. O meu primeira vez em Paris e a Maria já foi 500.000 vezes em Paris. E aí a gente conseguiu fazer algumas coisas super turísticas, mesclada com algumas novidades que a cidade tinha, que eu queria muito conhecer, e mesclada com encontrar amigos e parceiros. Então foi deu para fazer tudo e deu para aproveitar muito, e com perfis diferentes, né? E mesmo assim foi incrível, e com um orçamento também definido, né? Porque a gente definiu um orçamento antes de sair, do que a gente ia gastar e não gastar por dia, porque embora você possa ir com pouco ou com muito, você tem que definir os limites, né? Porque senão, enfim. Foi uma questão, essa questão de dinheiro, por exemplo. A Mari, ela tem um comportamento muito mais prudente do que o meu, que sou emocionada. Eu sou emocionada, eu sinto, eu gasto. Ela comprou um ukulele. Eu comprei um ukulele. Então
Então eu liguei pra ela antes da viagem, e falei, amiga, quanto que você vai levar? E aí a gente ia levar a mesma quantia de dinheiro. Então aí ela me ajudou nessa questão, então a média é tanto por dia, sei lá, vamos definir, acho que uns 100 euros por dia, digamos. Então eu levava 100 euros e gastava essa quantidade por dia, e aí se sobrasse no dia anterior, dava pra, no dia seguinte poderia gastar esse excesso, ou se faltasse no dia seguinte gastava menos. Então isso foi um grande aprendizado para mim também, de ter esse dinheiro e gastar o dinheiro por dia, e cada final do dia era uma conquista. E considerando que a gente já saiu com tudo pago, hotel, aéreo e carro, então assim, foi realmente para as despesas do dia a dia. E aí a gente ia falar também da importância da internet, porque a cada segundo a gente vê como a gente precisa estar conectado para mapa, para reserva de hotel, para confirmação, para mudança de plano, para tudo. E a gente tem usado sempre o Meu Chip, tem post no blog, tem cupom de desconto também, mas a gente também testa o que a gente vende para ver se é um produto legal para recomendar. E dessa vez não, várias vezes, mas surpreendeu porque realmente a gente ficou muito, muito conectada, né, com velocidade em todos os lugares que a gente foi, em todos os destinos, ilhas e passeios e estradas. O Meu Chip sensacional. Eu falo hoje em dia que a gente tem uma facilidade para viajar, a gente vive um momento único, assim, que a gente pode, principalmente mulheres, a gente viaja o mundo inteiro, várias línguas, né? A gente chegou em Paris, francês, eu não falo francês, depois a gente foi para Itália, depois para Portugal. Então, assim, e a gente é muito rápida, né? A gente quer viajar, a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer fazer tudo. E a nossa internet foi sensacional. O Meu Chip tá de parabéns, assim. Eu tive, pra falar a verdade, tive um dia que eu tive um problema, mas a gente já mandou mensagem pra eles, eles resolveram, assim, na hora. A assistência foi maravilhosa. Então, a gente pode fazer tudo com internet. Acho que quando a gente quem tem boca vai a Roma, né? E com internet, com cartão de crédito e com assessoria de viagem, né? Porque é isso que a gente oferece, uma assessoria de viagem também, para ajudar, porque, por exemplo, quando a gente chegou na Itália, a gente alugou um carro, só que chegando lá, a locadora não era dentro do aeroporto, era fora do aeroporto, e quando você chega num país que você não fala nem a língua, assim, a gente já tá cansada de viajar, então, assim, é bom a gente ter esse acompanhamento de uma equipe que tá fora do Brasil para quando a gente tá, eu não sei o que fazer. E antes da gente chegar nos temas das cidades, o seguro viagem também, a importância dele, porque a minha atacou a sinusite e eu tive que fazer consulta online, tive que comprar medicamento, tive que fazer 2 consultas e eles fizeram um teleatendimento maravilhoso com a Einstein e também ofereceram para eu ir para atendimento presencial para ver se não melhorasse. Graças a Deus melhorou, tô com essa voz fanha, mas de qualquer forma, assim, foi um atendimento bem rápido, todo por WhatsApp também, com o seguro que a gente indica no blog, o seguro promo. E então isso é fundamental, né? Não tem jeito, internet, seguro viagem e uma assessoria faz toda a diferença. Eu acho o seguro viagem é muito interessante, porque eu, por exemplo, pensava em acidentes, alguma coisa muito grave que pode acontecer, mas, por exemplo, o caso da Mari, que pegou essa sinusite, foi uma coisa que a gente tava lá, abria sol, aí a gente saía de um lugar fechado, ia pro frio, aquele vento na garganta, então essa mudança de temperatura a gente fica mais suscetível, né? E aí foi uma tosse, uma coisa simples, mas que poderia ter agravado e piorado a viagem. Então, quando ela foi atendida lá pelo seguro viagem, eu dei mais valor ainda. Principalmente numa viagem em grupo, né? Uma pessoa fica doente, meio que atrapalha todo o itinerário do grupo todo, né? E também com a chuvinha, às vezes a gente descuida, não, tudo bem, uma chuvinha e tal, e aí vai agravando. E tem ar-condicionado pra cá, pra lá, o avião e tudo, então é bom estar bem alimentado, né? Não pular a refeição, isso a gente sempre orientava quando os alunos viajavam, não pula a refeição, não economiza, porque tem coisas que são o barato que sai caro, né? Então assim, tem que estar
tá forte fisicamente. E água sempre, gente. Água é água é vida. Inclusive eu falei no podcast passado de Jujuy por causa da altitude, né? A hidratação foi tudo. E a dica boba, mas interessante aqui, um tênis que não molha fácil. Eu fui com a minha bota, cano alto, a bota arrasou. Depois vocês veem as fotos lá no Instagram, @maripelomundo.blog, porque a Ana Paula levou os looks de viagem, incrível que também foi, ela levou um monte de look de viagem numa mala de mão, o que também é outra coisa que a gente tem que falar, mala de mão. Andar pela Europa, fazer várias cidades, troca de hotel e tudo com bagagem, já começa o perrengue saindo de casa, né? Não precisa nem chegar na Europa. Então é super importante. Ai, gente, eu vou dar as dicas depois, porque acham que eu faço feitiçaria, né? Porque quando a gente começou com o blog, eu viajava sempre com short jeans e as minhas amigas ficavam zoando, né? E assim, a gente começou a entender que moda também faz parte da viagem. É algo que chama atenção e assim, faz muita diferença mesmo. Abre muitas portas, você tá bem vestida, né? Porque você sai de manhã para uma praia, mas você também vai para um restaurante, você acaba entrando numa loja, isso tudo faz diferença, né? E aí eu tive assessoria do meu amigo aqui em São Paulo, depois eu passo o contato dele, o Léo, que ele é estilista, então ele montou meu look e que deu super certo, né? Eu trouxe até esqueci o nome disso que eu tô aqui, mas um casacão que ele me esquentou, e ele é tão bom pro frio, pro calor, enfim, acho que é interessante também ver essa questão do vestiário com cuidado, né? Porque além da moda é isso, proteger do frio, tá pronta para qualquer situação. E hoje em dia a gente viaja com mala de mão, né? Antigamente a gente viajava com aquelas malas enormes. Na Europa a gente até viu bastante, só que assim, é super disfuncional, porque a gente fez 3 países, né? E a gente em Paris a gente ficou na França a gente ficou só em Paris, mas na Itália a gente fez a Costa Amalfitana, a gente ficou em 2 apartamentos, né? Isso foi interessante falar. A Mari priorizou apartamentos grandes porque a gente estava em grupo, então o apartamento pequeno acaba ficando aquele espaço pequeno, então facilitou pra gente estar num espaço grande. Mala pequena, porque cabe em qualquer porta-mala do carro, cabe em qualquer Uber. Então hoje em dia tem a versatilidade, a praticidade de carregar um pouco de tudo dentro da malinha, né? E deu certo, eu acho que eu vou abrir essa consultoria aí. E a Europa adora uma escada, né? Ou escadaria, pra lá e pra cá. E eu amo uma escada, assim, eu defendi lá no Egito. Pra mim, escada é uma sabedoria. Agora, escada com mala é perrengue. É perrengue, mas Não, é perrengue. O que não mata fortalece, não é mesmo? E a Ana levou um chapéu vermelho maravilhoso que ficou ótimo nas fotos, mas que também protege da chuva, protege do sol, protege de tudo. Então já virou o chapéu do blog Mari pelo Mundo. Chapéu, bota e esse casaco. Qual que é o nome? Eu esqueci o nome disso. É tipo uma parca, mas mais levinho, e aí vai até embaixo, que também protege. É ótimo. Ótimo. E os hotéis, né? Você tem várias opções, tem muitas opções. E quando a viagem é planejada um pouco mais em cima da hora, as opções vão diminuindo e os hotéis mais cêntricos são caríssimos, ou são muito simples, ou pequenos e tudo. Então, assim, foi uma ginástica escolher as hospedagens. A gente, graças a Deus, deu tudo certo. Foram hospedagens maravilhosas, apartamentos incríveis. Graças a Deus não, né? A Mari já conhece a Europa inteira. Muita pesquisa, foram horas e horas de pesquisa. Graças a Deus realmente. também pesquisa, mas assim, nossa, ela escolheu um ponto lá em Lisboa, Sodré, que eu fiquei apaixonada, assim, a gente fez tudo a pé, ela foi para um lado, eu fui pro outro, eu fui pra balada, ela foi pra museu, e a gente sempre se encontrava lá no cais do Sodré, então assim... Não, e pertinho do trem, do bonde, do comboio, do navio, de tudo. E como a gente estava sem carro em Lisboa, a localização foi fundamental, né? E na Itália, como a gente estava de carro, a gente optou por pontos um pouco mais fora do centro, tanto por causa do estacionamento, como também porque a gente estava com a facilidade de locomoção, né? Então a gente conseguiu apartamentos lindos, enormes e mais afastados, e que foi ótimo também. Então assim, dá pra
organizar tudo, mas depende da escolha do tipo de locomoção que você vai fazer e do tempo que você vai ficar na cidade também, do qual o seu objetivo, né, em cada uma delas. E aí eu também queria falar sobre essa questão do tempo, né? Não foi o verão, aquele sol, mas estava primavera, assim, a gente viu tudo muito florido, né? Então, chuvinha, mas se não fosse a chuva, não teria as flores. Então, a gente sempre volta filosofando também e fazendo essa associação com a vida, sabe? Acho que a gente não viaja para escapar da vida, mas pelo menos para mim é para entender o fluxo da vida e voltar para a vida, assim, muito mais aberta às coisas. Então, se não fosse a chuva, não teriam as flores, a primavera, que é a coisa mais linda. Foi lindo, assim. E a Ana é muito de sol, eu sou meio de sombra, então assim, eu acho uma época ótima de viajar, porque não pega os lugares cheios, não pega fila, realmente a gente pegou tudo muito tranquilo, mas o sol não tá forte, então assim, também quem gosta de muito sol, são escolhas, né, e são épocas e tem que estar flexível também, porque a hora que tá o sol quase 40 graus, também são as férias europeias e também tem as filas e o turismo, então é todo um conjunto, né? Eu prefiro ter dias nublados e de chuva e tá a cidade mais tranquila, mas isso tudo a gente vai organizando de acordo com a possibilidade de cada um também, porque a data de férias nem todo mundo pode escolher. Então é isso. E a gente foi para adiantar o roteiro, né? Que agora acho que muita gente procura a Europa. E aí a gente fez essa costa, né? A gente quis ir pra Capri, que Capri tá super bombando. E tem esse seriado do Netflix, como é que é? White Lotus. White Lotus, então tem alguns pontos que são muito procurados. E você vê no Instagram, muito lindo. Só que é isso, assim, a gente foi numa média temporada ainda, né? Não tava aquele sol, mas a gente já viu que é lotado, é caro, é cheio. Então tô falando aqui com a Mari de a gente divulgar talvez uns outros roteiros que não sejam tão da moda, mas que são tão incríveis quanto, assim, né? Então a gente tá pensando num roteiro também mais alternativo para oferecer, que não seja tão perrengue, porque às vezes a gente vê alguma no Instagram, é muito lindo, muito bombando, mas você chega lá, você vai ficar 3 horas numa fila, num calor, sendo que pode ter uma praia ao lado, que você tem muito mais facilidade de chegar, muito mais restaurantes, muito mais baratos. Então é bom ter opções, né? Porque lá tem muita praia, muita opção e planejamento, né? Porque de qualquer forma a Capri sempre será Capri, e aí tem formas de se chegar com mais conforto também, né? Então ajustar isso tudo, e a gente está aqui à disposição para fazer os roteiros, para tirar as dúvidas. Tem bastante conteúdo no blog, em pouquinho tempo já coloco todo o conteúdo dessa viagem, tem no Instagram as fotos, e a gente está aqui à disposição. É isso, gente, maravilhoso. Fica a dica para vocês e a gente se vê no aeroporto mais próximo de você. Agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras, que se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo.